boi. Não, Abraão disse: meu filho, Abraão era eleito, ele não brigava. Meu filho, não vamos brigar. Escolhe para onde tu quer ir. Se tu quer ir para lá, eu vou para cá. Se tu for para lá, eu vou para cá. Mas não vamos. Senhor Deus, estamos aqui neste primeiro domingo deste novo ano que se inicia e já começamos aqui em Tua presença, neste dia que é o dia do Senhor. Dedicamos o nosso tempo para vir à Tua casa e sabemos que não perdemos nada com isto. Pelo contrário, viemos ganhar, viemos receber, viemos conseguir algo mais para nós. Neste novo ano temos feito propósitos para sermos melhores cristãos. E só tem uma forma de sermos melhores cristãos, é vir à Tua casa e nós comermos e nos alimentarmos do maná do céu, que é o pão da vida, que é Cristo Jesus, que vem vivificar as nossas almas para fazer-nos melhores cada dia. Só o Senhor pode fazer isto. Nada mais pode fazer um cristão senão o contato com a Tua palavra, Senhor. Por isso, nesta manhã estamos aqui crendo na Tua presença neste lugar. Nós queremos receber algo do Senhor. Nossa alma está desejosa e anelante pelos átrios do Senhor, porque alimento para a alma só tem um, é a palavra de Deus. Nossa alma já não quer mais nada sem ser a palavra. Ela anela pela palavra, porque isso traz vida ao eleito. Glória seja dada ao Seu nome. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas ele vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui existem pessoas que estão desejando isto. Ó Pai, poderíamos estar em outros lugares, mas nós escolhemos estar aqui. E sei que o Senhor honrará isto para nós. Então traga o pão e reparta conosco o maná precioso e vivo, e nós queremos nos alimentar dele. Nós Te louvamos esta manhã e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus vos abençoe, meus irmãos. Apocalipse capítulo 3. Versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas.
Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Deus possa abençoar a sua palavra ao nosso coração. Podemos sentar, meus irmãos? Graças a Deus. Esta é uma questão séria, muito séria, e quero que você preste bem atenção, porque nós estamos numa escola para aprendermos a palavra do Senhor nosso Deus. Nós sabemos, para aqueles que não conhecem a mensagem, cada uma dessas cartas escritas no Apocalipse se refere a um período da história da era da igreja. O mensageiro para a era de Sardes foi Lutero. E vocês sabem, quem conhece a história de Lutero, a história mais negra da história da igreja foi a era de Tiatira. Se vocês olharem o gráfico das eras que está aí nesse quadro, vocês vão ver que a bolinha é toda praticamente negra, porque foi a era mais negra da história da igreja. O tempo que a igreja ela mergulhou nas trevas e tantas coisas aconteceram, foi os momentos das maiores perseguições, da Inquisição, onde muitos cristãos foram perseguidos, mortos até, pelos diversos tipos de mortes mais terríveis que teve. Isso está registrado, todos nós sabemos disso. Foi a era mais negra, mas Deus sempre preservou um grupo para crer nele. Sempre teve um remanescente, sempre teve um grupo que nunca concordou com o sistema do mundo, do pecado. Eles foram grandemente perseguidos, mas permaneceram fiéis à palavra. Então, quando chegou a era de Sardes, aconteceu algo tremendo, porque Deus tinha prometido através do profeta Joel. Deus sabia que a sua igreja, que ele ia formar no Pentecoste, ela ia cair. Deus já sabia, porque Deus não é pego de surpresa nas coisas. Ele sabia que aquela igreja do Pentecoste, que nasceu pujante sobre o poder do Espírito Santo, mas ela seria atacada por doutrinas, por dogmas, por credos, por tantas coisas. E aquilo simboliza aqueles bichos que aparecem no livro de Joel, como a locusta, vocês já ouviram falar, o pulgão, a aruga. Aquilo estava se referindo, quem olha que não conhece a mensagem do profeta não pensa que é assim, mas com a revelação do profeta, você entende que a árvore noiva seria atacada, que aqueles animais, aqueles insetos, muito embora são
aspectos parecidos de forma diferente, mas o profeta diz que se trata do mesmo espírito, atacando a árvore noiva em fases diferentes. Uns atacando a casca, outro comendo as folhas, e foram comendo, e foram comendo, e foram comendo. E chegou um ponto que ela aparentemente desapareceu. Chegou um momento que quem olhava para ela, parece que ela morreu, aquela árvore noiva, porque ela ficou seca, ela ficou acabada. Mas há no mesmo livro de Joel uma promessa, dizendo assim, o Senhor dizendo, eu restaurarei novamente. Porque o Senhor nunca perde para Satanás. Como é que Deus vai perder para o diabo? Não tem como. Então, aparentemente, o diabo atacou tentando acabar com essa árvore, mas no livro de Joel diz, eu restaurarei ela novamente. Então, durante as eras veio sendo atacada. Começou como um espírito, o nicolaísmo veio, depois veio a era de Pérgamo, em que o homem se assenta no trono e persegue a igreja, e começaram a morrer gente, e matar gente, e chamavam de hereges aqueles que não concordavam com as doutrinas daquela nova igreja que apareceu, e começaram a entrar adoração a ídolos, e tantas coisas, e aqueles que não concordavam eram taxados de hereges e morriam. Mas sempre ficou remanescente, porque Deus nunca ficou sem ninguém. Mas quando chega na era de Sardes, Deus diz, eu vou restaurar minha árvore novamente. E ele começa um processo de restauração dessa árvore. Por isso que você vê um Lutero se levantando contra a Igreja Católica, coloca as 95 teses e fixa naquela igreja lá na Alemanha, e a igreja se levanta contra ele, mas não consegue colocar a mão nele, porque Deus o protegeu. Por quê? Porque a Bíblia tinha sido tirada da mão do povo. Olha como o diabo faz. Ele sempre quer afastar as pessoas da Escritura, da Bíblia. Porque a gente sabe que a palavra de Deus é viva, aqui tem vida. E ele tentou acabar com a Bíblia e realmente conseguiu, de uma certa forma, tirar a palavra de Deus da mão do povo. Mas como é que Deus vai restaurar novamente a sua árvore noiva sem a palavra? Então ele pega e conserva o Lutero, ele vai, um conde chega lá e se afeiçoa dele, coloca ele no seu castelo, então a igreja não pôde colocar a mão porque respeitava aquele homem, ele tinha muita influência no meio da igreja, então ele guardou o Lutero lá, e como o Lutero não podia sair daquele quarto, ele passou a novamente fazer a tradução da escritura do latim para o alemão. Enquanto ele estava ali, ele se dedicou a este trabalho. E ele pôde fazer esse trabalho de tradução de toda a escritura, mas era Deus ali com ele. E ao mesmo tempo Deus está fazendo uma revolução industrial aqui fora, e saiu a imprensa, e quando a imprensa, Gutenberg, que está ali trabalhando naquela máquina, e quando volta, que vai, e que ele consegue colocar aquela máquina em funcionar, a Bíblia estava pronta, e o primeiro livro que é impresso é a Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia, Deus devolvendo a Bíblia na mão do povo, para que através disso a árvore noiva fosse formada novamente. E Deus usa Lutero somente com aquela frase, né? O justo viverá pela fé. E Deus tacou fogo neste mundo, né? Com aquela palavra, com aquela mensagem. Mas a árvore noiva, ela tinha que ser formada. Ela tinha que chegar ao ponto de uma árvore frondosa novamente. E vamos pensar num pé de milho. Mas quando ele nasce ali, que aquele talinho vem, não é milho, aquilo é um talo apenas, aquilo era Lutero. Deus está trabalhando na sua árvore para vir. E Lutero vai, e ele prega, e o mundo é sacudido pela sua mensagem, mas Lutero morre. Quando Lutero morre, aquela igreja se organiza, e Deus não concorda com esse tipo de coisa, de uma igreja se fechar, se organizar com seus credos e dogmas. Então Deus vai mais adiante, ele precisava da sua árvore pronta. E aí ele vem no outro movimento com Wesley,
na era de Filadélfia agora, que já passou de Sardes para Filadélfia, e Deus vai mais adiante. Porque Wesley vem e diz assim, tudo bem, o que Wesley pregou estava, o que Lutero pregou estava certo, o justo sim, deve viver pela fé, mas não é só isso, nós temos que também santificar a nossa vida, nós temos que ir mais adiante, não só o justo viverá da fé, mas temos que viver uma vida de santificação. E Wesley chega pregando praticamente 800 sermões por ano, isso dá mais de um sermão por dia, quase três vezes ele pregava durante o dia, de manhã, de tarde e de noite, um homem cheio do Espírito Santo, pregando a santificação, e o fogo varreu, era Deus, agora já não era mais um talo, agora já estava aquele pé, como se fosse um pé de milho, com as suas folhas, já estava crescendo, já estava indo bem, agora Deus olhando a minha árvore, está agora indo bem, mas ainda não é, ela ainda não está pronta, e Deus vem e vai mais adiante, porque Wesley morre, e a igreja se denomina, e ela se fecha ali na sua denominação, ficou com aquilo que Wesley pregou, e Deus sai disso, porque Deus não quer um grupo fechado. Sua palavra não é isto. E ele não concorda, e ele sai. Quando ele sai do movimento wesleyano, ele levanta os pentecostais. Por isso que vieram os pentecostais por último. E o que ele deu para o movimento pentecostal? Ele deu dons. Porque o movimento pentecostal veio na força dos dons. Línguas, profecias, a obra de Deus manifestada através dos dons. O que são dons? São presentes. Era Deus trazendo presentes para sua noiva, porque todo noivo dá presente para a noiva, e Deus quer casar com essa noiva, então ele manda presentes para ela. E o que ele deu? Ele levanta o movimento pentecostal e dá dons para eles, é Deus mandando presente para a noiva. E agora já ele olha no movimento pentecostal que nasceu na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, que começou com um movimento que varreu o mundo, se espalhou para o mundo inteiro, de tão forte que foi. Mas você vê que quando Deus dá presente, agora eu vou casar com ela, mas a árvore já está agora, o pé de milho já está bem, está vindo já aquela borla, não é verdade? Está vindo já aquela parte onde vem a espiga ali dentro, que todos nós olhamos bonito, mas aquilo ainda não é o milho. A gente olha aquela espiga, mas ela está coberta por umas folhas. Aquilo é o movimento pentecostal já, quando Deus formando a sua árvore noiva, não é verdade? Mas ainda não era o milho ainda, ela está ali escondida ali dentro. Por quê? Porque os pentecostais também se denominaram, viraram em várias denominações, se fecharam nos seus credos, naquilo que eles creem, e se fecharam naquele grupo, mas Deus não está satisfeito com isso. Por isso é que ele levanta a mensagem da hora, que é o último estágio. Amém? A palavra revelada veio. Por quê? Para tirar, porque a vida sai agora daquela casca, e aquelas folhas não têm vida, elas se abrem. Mas quando elas se abrem, aparece a espiga. E quando aparece a espiga, começa a aparecer o milhozinho. E quando você vê aquele milho, é igual àquele que foi plantado lá. Porque a folha não é igual ao que foi plantado. Aquela borla com toda aquela casca não é o que foi plantado, mas o grão é igual àquilo que foi plantado. Por isso que a noiva final, o produto da noiva final é igual ao original. Amém? E por que tem que abrir aquela parte? Por que aquela casca tem que cair? Porque a espiga ela só vai amadurecer se ela estiver em contato com o sol. Foi por isso que Deus mandou esta mensagem: haverá luz no entardecer. Esse grão que é hoje, ele tem que estar diante do sol, para que ele possa amadurecer diante de Deus. E Deus trouxe essa mensagem para amadurecimento, para que nós possamos ser maduros diante dele. Por quê? Porque a igreja final tem que ser igual à original. Você está me entendendo bem? Isso aqui é uma simples explicação rápida para aqueles que não entendem bem o processo do Senhor Deus. Porque o Deus é tão perfeito. Porque você vê que a plantação é assim, ela planta, mas o agricultor tem que esperar, porque ele tem que esperar o produto final. O que tem que sair no final tem que ser igual ao que foi plantado, não tem como. Se ele plantou feijão, mas não nasce feijão, nasce um talo. É só o produto final que vai dizer, não, foi isso que foi plantado, foi feijão. Deus também trabalha desse tipo. Ele plantou uma árvore no início e ele terá esta árvore no final. Por isso que você vê que a confusão é justamente isto.
E você tem que entender o processo da mensagem. Por que que a mensagem da hora é diferente? Por que que essa revelação é diferente? Porque você vai ver que desde o início do mundo até 2000 anos veio o tempo de Abraão, era o tempo de Abraão. Quando Abraão viveu sobre a terra, existia Sodoma e Gomorra. Existia crentes denominacionais no tempo de Abraão. Quem era? Era o Ló. Quem era Ló? Ló queria Sodoma e Gomorra. Ele escolheu Sodoma e Gomorra. Muito embora a sua alma se afligisse, mas ele estava lá no meio. Mas Abraão não, ele não foi para Sodoma. Ele ficou separado de Sodoma. Ele ficou sozinho debaixo dos carvalhais de Mamre. Não é assim? Abraão não concordava com as atitudes de Ló. Disse, não, se Ló quiser escolher Sodoma, ele escolhe. Se Ló quiser as coisas do mundo, ele escolhe. Mas eu não, eu vou ficar separado. E quando Elohim veio no capítulo 18, ele não foi procurar Ló, mas ele foi procurar o fiel cristão Abraão. Quando Elohim veio comer, ele comeu com Abraão. Ele não foi comer com Ló, ele comeu com Abraão. Quando Elohim veio se revelar, ele não se revelou a Ló, ele se revelou a Abraão. Elohim nem foi na casa de Ló, mas foi na casa de Abraão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nós recebemos a visita de Elohim também em nós. Por isso que o cristão desta mensagem é separado de tudo. Você entendeu por que você se separa? Você se separa não é por outro objetivo, é porque você quer receber a visita de Elohim. E Elohim já veio nos visitar nesta era através de um profeta. Amém? Porque Abraão estava ali na qualidade de um profeta. Não é verdade? E Elohim veio no ministério de profeta. Para quê? Para revelar a Abraão. Abraão, eu só estou aqui. Elohim tomou um corpo de carne. Vocês sabem disso na Bíblia, no capítulo 18 de Gênesis. Elohim formou um corpo de carne, o próprio Deus, e embarcou nele. Fez mais 2 corpos e disse, olha... Ô Gabriel, embarca aqui, ô Miguel, embarca aqui, vamos ali visitar o nosso filho. Nós precisamos nos revelar a ele, porque eu vou destruir aquela Sodoma e Gomorra, porque eu não aguento mais os pecados dessa Sodoma, tem muito homossexualismo lá, eu não aguento o estado que está mais e eu vou destruir com fogo. Mas eu não posso fazer isto sem primeiro que eu não possa contar para o meu amigo Abraão. Porque certamente o Senhor Jeová, isso está em Amós 3,7. Não é isso? Como é que diz Amós capítulo 3, versículo 7? Isso é bom a gente saber as escrituras, porque o eleito desta mensagem, ele se identifica com muitas escrituras que são para o tempo dele. Amós capítulo 3, versículo 7, o que é que diz? Vamos lá, irmão Edson. Amós 3, 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu creio muito na Bíblia, é um versículo que nós todos já conhecemos, mas é sempre bom nos alimentarmos dele de novo, porque todo dia ele vai soar diferente para nós. Porque a palavra de Deus é viva. Deus sempre vai guardar este propósito. Ele nunca vai fazer nada neste mundo, ele nunca vai tomar nenhuma atitude neste mundo sem antes ele revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, para falar isto. Não foi assim? No tempo de Noé não foi assim? Deus não foi destruir com dilúvio, mas ele não mandou o profeta Noé para avisar antes? Porque Deus não fará coisa alguma sem antes revelar. Amém? Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, mas ele tinha que vir com Abraão para dizer, Abraão, eu não posso destruir Sodoma e Gomorra se eu não tivesse que vir e avisar para ti primeiro. Isso faz parte da amizade que Deus tem com seus filhos. E ele chegou com Abraão e disse, Abraão, para Ló não aviso, mas para ti que é meu amigo, eu vim avisar. E Deus veio a avisar num corpo de carne. Amém? Deus não vai tomar nenhuma atitude. Quando Deus quis mandar Israel para o cativeiro, ele levantou o profeta Jeremias.
E Jeremias pregou: pessoal, vamos nos converter, vem um cativeiro de 70 anos aí, ninguém vai escapar. Ele manda um profeta. Quando ele queria dar uma lição a Israel para não chover, ele mandou o profeta Elias dizendo: não vai chover, senão conforme a minha palavra. Deus sempre vai trabalhar dessa forma, meus irmãos. Agora pense, no tempo de Noé, as coisas estavam feias. As denominações, tinha muitas denominações, mas todas elas fora da palavra. Todas elas estavam andando. Se você vê isso no capítulo 11 de Gênesis, você vai ver o mundo corrompido. Os filhos de Deus misturados com as filhas dos homens. Eles estavam misturados uns com os outros, estavam fazendo coisas erradas. Deus estava enojado dessa mistura. Porque se tem uma coisa que Deus não aceita é misturar as coisas dele com o pecado, com o mundo, com as coisas de Satanás. Deus nunca aceitou isto, meu Deus. E aí ele levanta um profeta Noé, pregando 120 anos, muito embora ninguém deu crédito, mas Deus é correto no que ele faz. Ele disse: eu vou fazer, mas eu vou avisar antes. E ele avisou 120 anos. Ninguém quis aceitar, problema deles que não aceitaram, mas Deus fez a parte dele. E o dilúvio veio e levou denominação. Mas pastor, tinha denominação no tempo de Noé? Claro, Jesus disse que os tempos de Noé seriam igual aos dias de hoje, não disse? Jesus disse que os dias de hoje seriam iguais aos dias de Noé. Então olha o mundo hoje, os de Noé era igual. Tecnologia avançada. O profeta disse que eles tinham condição de mandar um foguete lá na lua, porque não chovia. Mas eles tinham uma pesquisa científica avançadíssima no tempo de Noé. De onde você vê que construíram aquelas pirâmides, que hoje nem o poder atômico tem condições de construir uma daquela? Como é que eles podiam ter cores tão firmes, o profeta diz, que depois de 4.000 anos elas continuam firmes? Nem hoje eles têm condições de fazer isto. Então, pense que a coisa era bem adiantada, mas quando o dilúvio veio, levou tudo. Só foi salvo aquele que creu na mensagem que Noé estava pregando. Certo? 2.000 anos depois, é a época de Jesus. O mundo está do mesmo jeito. Religiões, fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, estavam todos lá, todos com as suas igrejas, com as Bíblias na mão, cantando a respeito do Messias que estava chegando, e todo mundo lá direitinho e bonitinho. Quando Deus chega na terra, não é reconhecido. O próprio Deus em carne na terra, naquele corpo chamado Jesus, entra nas igrejas, entra na sinagoga. No capítulo 4 de Lucas ele começa a pregar num púlpito, Deus pregando para aquele povo. Quando ele começa a pregar, eles se alegram, mas quando eles começam a ouvir 10 minutos de pregação, eles ficaram com a cara fechada, pararam a pregação de Jesus, o próprio Deus, disseram: pare de pregar. Quando Jesus para de pregar, eles foram, pegaram Jesus aqui pelas vestes, tiraram ele do púlpito, levaram, jogaram ele lá fora da rua, mas não se conformaram, disseram: não vamos fazer só isso, vamos matá-lo. Pegaram ele pela roupa e saíram empurrando ele para cima do morro, para jogar ele lá de cima e para baixo. Mas não era hora dele morrer, ele desapareceu e passou no meio deles. Mas eles fizeram isso com Jesus. Capítulo 4 de Lucas. Tiraram ele de dentro de uma igreja que ele estava pregando. Com a Bíblia na mão. Quer dizer, eles cantando o Messias, mas quando o Messias chega, não, esse não é o Messias. Tanto é que deu no que deu. Ele avisou sobre o julgamento que vinha, ele avisou sobre o que ia acontecer com eles, mas mesmo assim não reconheceram. Levaram a cruz, o crucificaram e viraram as costas para ele, receberam o julgamento por isto. Não é verdade? O general Tito, no ano 70, entrou e devastou Jerusalém. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra naquele templo que não fosse derribado, e não ficou mesmo, e judeus foram espalhados no mundo inteiro. Mas Deus mandou um aviso antes. Ele veio em carne como um ministério profético para profetizar para eles, porque Jesus, quando ele se identificava como filho do homem.
Ele nunca disse que ele era filho de Deus, ele disse o filho do homem. E o que é o filho do homem na Escritura? É um profeta. Então ele estava no ministério de profeta sobre a terra, para quê? Para avisar de um juízo. E o juízo aconteceu. 2000 anos depois, estamos nessa era agora. É a mesma coisa. Pode olhar. Igrejas para todo lado. Todo dia eles abrem uma porta, com a Bíblia na mão, pregando. E aí? Mas cada qual pregando o que acha que é certo. Porque tem igreja para todos os gostos. Tem igreja para tudo quanto é tipo de coisa. Quem gosta de rock, tem igreja do rock. Quem gosta de surf, tem igreja do surf. Quem gosta disso... tem igreja para todos os gostos. Essa não dá, eu vou para aquela. E eles estão rodando de igreja em igreja. Mas a palavra não está mais sendo pregada nos púlpitos como ela deve ser pregada. Estão pregando um evangelhozinho frouxo, de uma vida frouxa, que não está preparando o povo para ser noiva. Eles estão preparando o povo para viver nessa terra, para adquirir bens, riquezas, para viver aqui. Eles não estão esquecendo de pregar que há uma Canaã, uma nova Jerusalém, para nós irmos para lá, que nós temos que nos desapegar das coisas desta vida, porque nós precisamos ser a noiva para casar com o Cordeiro. E Deus sabia que o mundo estaria assim? Sabia. Mas Deus tem um juízo para esse mundo? Tem. Deus tem um juízo para essa Sodoma podre que está aí? Tem. Para essa corrupção que está aí? Tem. Para essa imoralidade que está aí? Tem. Deus tem um juízo para essa podridão política que está aí? Tem. Tem. Mas Ele não pode fazer sem antes avisar. Por isso é que Ele mandou um profeta sobre a terra, para avisar novamente do juízo que vem. Por quê? Porque o Senhor não fará coisa alguma. Se Ele fez assim lá com Noé, se Ele fez no tempo de Jeremias, se Ele fez no tempo de Acabe, através do profeta Elias, se Ele fez no tempo dos judeus, mandando um profeta Jesus sobre a terra, por que Ele ia falhar em fazer isso hoje? Para Deus colocar as bases para esta noiva, Ele teve que botar um profeta para colocar a base. Quem é o profeta que ele levanta? Paulo na Bíblia. Paulo veio como um profeta, colocando as bases para esta noiva. E Paulo ficou tão firmado no que ele recebeu, porque ele não pregou para nós o que Gamaliel ensinou para ele. O que Gamaliel ensinou não é isso que nós estamos seguindo. Não é o que ele aprendeu naquele judaísmo, não é o que ele aprendeu naquela escola em Léo, não é aquilo que nós estamos seguindo. Paulo abriu mão disso, ele disse, eu quero considerar isso como esterco, isso para mim não vale nada, o que de Gamaliel, ante a sublimidade de conhecer a Cristo Jesus. Por isso que você vai para Gálatas capítulo 1, por isso que você vai ver que nós estamos firmados em uma coisa tão tremenda. Gálatas capítulo 1, olha o que Paulo diz. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora, de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Agora veja o versículo 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém. Não foi em escola,
Não foi homem nenhum, mas o que eu aprendi foi pela revelação de Jesus Cristo. O que está valendo é a revelação que você recebe. E esta revelação nenhum homem pode dar para outro. O que você recebeu para crer nesta mensagem não foi o pastor que deu. Pode ter o pastor ido na sua casa e pregado para você, mas quem te deu a revelação foi o Senhor Jesus Cristo. E Paulo disse, eu posso voltar aqui outro dia. Eu, Paulo, se eu pregar diferente do que eu preguei agora, manda eu ir embora. Me considere maldito, anátema, e me expulse daqui. Oh, meu irmão, isso é segurança. Porque Paulo sabe com quem ele encontrou. Ele não encontrou com o homem, ele encontrou com a coluna de fogo. Foi a coluna de fogo, o Senhor Todo-Poderoso do Velho Testamento, que derrubou ele do cavalo. E ele passou 3 anos nas cercanias de um deserto, alugou uma casa lá e ficou lá estudando a palavra e orando, estudando e orando. E ele colocou as bases para esta noiva aqui. Por isso que nós não temos, meu irmão, nenhuma dúvida de pregar o que Paulo pregou para vocês. Por isso que o William Branham disse assim, eu prego exatamente o que Paulo pregou. Amém? Por quê? Porque Paulo, o irmão Branham, quando leu isso em 1 Coríntios 14, versículo 37, ele sabia, porque o William Branham sabia do ministério que ele estava. Ele sabia do ofício que ele veio fazer. Ele tinha uma missão. O William Branham nunca pregou uma mensagem para seguir a ele. Nós citamos o William Branham, mas nós não adoramos o William Branham. Nós estamos interessados no que ele pregou. Nós estamos estudando o que ele pregou. O que é que ele pregou? Nos levando para dentro da palavra. Isso é a árvore noiva, como ela era no princípio. Se nós fôssemos nos segurar em William Branham, nós estávamos em problemas. Nós íamos afundar, nós nunca chegaríamos lá se nós fôssemos crer num homem como William Branham. Nós cremos na mensagem que ele pregou. E quando nós analisamos, nós comparamos com a Bíblia. Por isso que eu estou com a mensagem e estou com a Bíblia aberta. Porque não adianta pregar só a mensagem, eu tenho que mostrar na Escritura. E olha o que Paulo diz. E William Branham, quando viu isto, ele tremeu. Versículo 37 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. E o William Branham não era um profeta? E Paulo disse, se alguém cuida ser um profeta, preste atenção, que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Quando William Branham viu isso, ele disse, eu tenho que pregar a mensagem deste homem. Agora, uma coisa certa, sabe por que eu tenho certeza? Porque o William Branham já foi lá do outro lado. O William Branham já foi lá na 6ª dimensão. O William Branham já teve contato com irmãos que tinham crido na sua mensagem. E ele disse que encontrou aqueles irmãos ali, aquelas irmãs, todas com os cabelos compridos, suas vestes compridas, de acordo com o que a mensagem de Paulo prega. Porque Deus mostrou uma noiva dos Estados Unidos, toda com as roupas curtas, mostrando as suas vergonhas, passou requebrando diante de um som de rock and roll. O irmão Branham começou a chorar e disse, foi tudo isso que eu produzi na minha pregação? O anjo disse, não, espera aí. E veio uma outra dançando à luz, na luz do evangelho, dizendo avante, seguindo adiante, e ela vinha vestida corretamente. Louvado seja Deus! Eu prego isto porque isso já está do outro lado. Isso me dá segurança para pregar esta mensagem. E quando aquelas irmãs vinham abraçá-los com seus cabelos compridos, suas vestes corretas, elas diziam, ó, nosso precioso irmão, nosso precioso irmão, nosso precioso irmão. E o anjo, ele disse, quem são esses? Esses são os teus. Ele disse, mas todos são Branhams? Não, são os convertidos de sua mensagem. Essa mulher aqui que está com 20 anos aqui, ela tinha mais de 90 anos quando você levou a Cristo, mas era uma jovem linda, bonita, de olhos azuis, cabelos compridos, vestes compridas, aleluia! É porque você foi um líder na terra, o anjo disse para ele, você foi um líder na terra, e isso produziu o que você pregou, aleluia! Louvado seja Deus! E ele começou a ficar preocupado,
Porque ele disse assim, bem, se os de Paulo entraram, ele disse, sim, Paulo vai prestar conta do seu grupo? Sim, vai prestar. E os de Paulo entraram, então se os de Paulo entrou, os meus entrarão também. Porque eu preguei exatamente o que Paulo pregou, e aquela multidão gritou, é nisto que nós estamos confiados. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós pregamos que uma mulher tem que conservar-se desse jeito, de cabelos compridos, não é questão de doutrina da igreja, mas é o que Paulo pregou. Quando dissemos que suas vestes têm que ser estas corretas, compridas, decentes, é porque Paulo pregou isso. Quando nós pregamos uma vida cristã correta, que você tem que ser um cristão de verdade, não um meio cristão, não um cristão fabricado de qualquer maneira, mas um cristão que guarda a palavra, é porque Paulo pregou isto. Então não é coisa de igreja, não é coisa da igreja da mensagem, é a palavra de Deus, não é uma denominação pregando para você, mas é a palavra da hora. Quando dizemos para você se afastar das coisas do mundo, é porque nós queremos que Elohim venha ao teu encontro. Porque se Abraão se afastou, Elohim veio com ele. Se você se afasta também, você vai ter a visita de Elohim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Deus. Eu creio muito nisto, meus irmãos. Eu tenho que pregar isto com convicção. Porque eu creio isto, eu creio mesmo de todo o meu coração nisto aí. Eu não tenho dúvidas. Bendito seja o nome do Senhor. E você está feliz por isto? Porque você não está seguindo uma ideia de um homem. Eu não quero trazer minha ideia do que eu penso. Não interessa o que eu penso. Interessa o que a palavra de Deus diz para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que se você vai por aqui, você está bem. Você vai bem, você vai chegar lá. Porque se outros já chegaram e estão nos esperando, nós vamos chegar também. O que nós temos que nos manter? Nos manter na palavra. Você tem que esquecer o que A diz, o que B diz, o que a igreja fulana de tal faz. Não interessa isso a você. O que interessa a você é o que está aqui. O seu espelho é a palavra. A sua identificação está aqui, a palavra. Cristo Jesus. Ele é o seu alvo. Então esqueça o que para trás fica. E avance para as coisas que estão adiante de você. Porque tem um prêmio nos esperando lá adiante. Eu creio muito que o Senhor disse que Ele teria uma noiva nesta terra. E Ele vai ter. Só que não pense que essa noiva é essa grande multidão que está aí em igrejas. Não, a noiva é especial. A noiva é separada. A noiva é um grupo especial. O profeta pregou sobre isso, que na era de Sardes, o profeta pregou sobre isto, e ele deixou bem claro. Ele falou de nomes que estariam no livro da vida, mas seriam removidos. E eu poderia te provar esta manhã tudo isto com a Escritura, mas nós vamos entrando neste assunto agora, porque você sabe que tem um livro com nomes escritos nele. E o profeta diz que o nome de Judas estava escrito no livro da vida, porque ele foi chamado. Quem deu Judas para Jesus foi o Senhor. Ele foi chamado junto com os outros, teve um grande ministério, mas o seu nome depois foi removido, foi riscado, porque ele não deu conta. Por que Judas foi riscado? Porque ele começou a andar com a falsa vinha. Porque tem a vinha verdadeira, mas tem a falsa. Quem é o grupo da falsa vinha? Quem era o grupo da falsa vinha que Judas se juntou a ele? Eram os crentes de sua época. Ele foi se juntar com a igreja de fora, com os pastores de fora, e vendeu Jesus para eles. E não foi vender para Jesus para mundano, para incrédulo. E não foi vender Jesus para romano. Ele vendeu Jesus para a falsa vinha.
Quem negociou? Quem pagou? Foi os pastores que queriam matar Jesus. Esse acordo, essa maneira de estar misturado com a falsa vinha foi que fez o nome de Judas ser riscado. E o que aconteceu? Morte. A morte mais horrível foi a morte de Judas. Você pensa que ele só se enforcou? Não. Olha o que aconteceu com ele em Atos capítulo 1. Você vai ver o que aconteceu com Judas. E isso acontece com cada um que se mistura com a falsa vinha. Por isso que nós temos que ser separados. Aleluia. Amém? Você crê na palavra? Amém. Vamos lá. Atos capítulo 1. Você achou? Versículo 16 até o 18. Varões, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, se este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Foi isso que aconteceu com ele. Não sei se ele foi se enforcar numa árvore lá que estava num precipício, rebentou o galho com ele, ele caiu. A Bíblia diz que ele se partiu pelo meio, suas entranhas se derramaram. Existe morte mais horrível do que essa? E o espírito que estava nele, porque tem dois espíritos caminhando na estrutura. E nós temos que nos apossar do Espírito Santo que está em nós. Porque a noiva, ela tem que chegar no Pentecoste. Os 11 chegaram. Judas não deu conta, mas os 11 foram até o Pentecoste. Eles chegaram lá e o Espírito Santo veio sobre eles. E o espírito que estava no Judas só levou ele para o mal. Quando ele morreu, saiu dele, deu a volta e entrou de novo na estrutura da igreja lá adiante. E esse espírito vem caminhando na estrutura da igreja. Ele vem caminhando, porque nós estamos pregando a palavra e o Espírito Santo está nela. Mas tem o espírito do anticristo que também está trabalhando. O que é que ele faz? Ele quer simplesmente fazer qualquer coisa para dar descrédito à palavra. E ele trabalha contra a palavra, ele é anti-palavra, por isso que ele é anticristo, é o espírito. O anticristo é anti-palavra, porque a palavra é Cristo. Amém? Tudo que vem confrontando a palavra é anticristo. Por isso que tem momento que nós temos que ser firmes e radicais mesmo. É Cristo, é a palavra e Deus. Está fora da palavra, então não tem acordo comigo. E nós temos que, nesse ponto, nós temos que ser assim. E estamos chegando no ponto que nós temos que mostrar nossas cores e defender o que nós somos mesmo de verdade. Não há maneira de nós, não está mais tempo de nós termos em cima do muro e saber que posição nós vamos tomar. Não, nós temos que saber quem nós somos. Se nós quisermos alguma coisa, é hora disso, porque quem agora não se posicionar vai cair fora, não vai conseguir ficar. Então, eu quero ver, o que o Senhor quer ver nessa árvore noiva é homens e mulheres posicionados. Não, eu sou essa mensagem, não tem nada. Eu creio em tudo que a Bíblia diz e a mensagem que Deus mandou para nós. É a única coisa que nós podemos nos segurar, meus irmãos, é isso agora. Você entende bem isto, meus irmãos? Você tem que ter certeza do que você é. Porque você, meu irmão, foi chamado de uma maneira especial. Você não está aqui porque caiu de paraquedas na igreja. Ninguém entrou por aquela porta para arriscar na sorte. Porque Deus não está arriscando. Deus sabe quem é filho dele mesmo. E ele não vai ficar perdendo tempo com quem não é. Por isso que você tem que valorizar o que Deus te deu.
Por quê? Porque Romanos capítulo 8 diz que há nomes que Deus, de pessoas que Deus conhece com antecedência. Você crê nisto? Ó, versículo 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Você não gostou disso, não? Ele só chama quem ele conheceu antes. Por isso que quando você encontra com o irmão, muitas vezes você diz, mas parece que eu já conhecia esse irmão. Você já sentiu esse sentimento? Que vem, parece que é algo que você nunca viu ele, mas quando você enxerga, dá logo uma empatia, uma coisa assim, gostosa. E você olha assim, mas que coisa, parece que eu já conhecia essa pessoa. Na verdade, eu conhecia sim. Onde estávamos? Estávamos lá atrás juntos já. Em algum lugar na mente de Deus nós já existíamos. Nós já estávamos lá e já estávamos dando glória a Deus, inclusive lá, a Bíblia diz. E quando você vê aqui, diz, meu Deus, eu já conhecia, glória a Deus, parece que já estávamos juntos. Já estávamos juntos. Glória a Deus por isso. E aos que dantes conheceu. Então, Deus conhece antes quem é dele e quem não é. Ele sabia de tudo. Ele sabia que essas irmãs iam batizar essa manhã. Será que não sabia? Claro que ele sabia. Sabia que você estava ouvindo essa palavra hoje? Ele sabia disso muito tempo atrás. Ah, mas pastor, mas claro, meus irmãos, claro que ele sabia. Ele conhecia. Jesus já até, quando ele estava na terra, ele já orava por nós. Né? Jesus já orava por nós. Mas o Jesus já orava por mim? Claro que orava. Onde está isso na Bíblia? Se eu não me engano é João 10 ou João 17, fala disso. E versículo, deixa eu ver, 17, eu acho que é 17. Versículo 20, João 17, versículo 20, mostra Jesus orando por nós. Por você que está aqui hoje. Ah, será que Jesus se lembrou de mim e orava por mim? Sim, veja o que a Bíblia diz, olha aí. Eu não rogo somente por estes, que eram os discípulos, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. E você não creu nessa palavra? Não creu? Ele diz assim, eu não rogo somente por esses, meu pai, esses discípulos, mas eu rogo por aqueles, lá da era de Laodiceia, que pela tua palavra hão de crer em mim. E se você crer nessa palavra, Jesus já orava por você, aleluia! Então ele já nos conhecia. Eu mostro essas coisas e eu me alegro com isto. Porque Deus é um Deus que não é pego de surpresa, Ele não foi me achar lá de por acaso, né? Vamos ver se dá certo esse aí. Não é o que dá certo, Ele já me conhecia, por isso que Ele mandou a mensagem da hora na porta da minha casa, lá na minha família, porque Ele já me conhecia, Ele sabia que eu ia crer nela. Que você ia crer. Agora, para que nós fomos chamados? Para ser igrejeiro? Para ser cara de denominação? Não, nós não fomos chamados para ser denominação. Ele diz, os que dantes conheceu, também os predestinou para ser o quê? Conforme a imagem do seu Filho. Então foi para isso que você foi chamado, para ser uma imagem de quem? Do seu Filho. Qual é a imagem do seu Filho? Qual é a imagem então que eu vou ter que ser? Ora, meu irmão, quem é o Filho? Não é a palavra? Quando você é a palavra nesse mundo, você está sendo a imagem do seu Filho.
A imagem da palavra. Por isso que nós não fomos chamados para ser crentes da mensagem. Nós fomos chamados para ser manifestação dessa palavra no mundo. Você começa a comer tanta essa palavra, você come ela, que daqui a pouco você passa a ser a palavra andando na rua. As suas atitudes não são suas, já são da palavra, é como Cristo. Você não consegue mais ser você mesmo, mas as suas atitudes, as coisas que você fala, as coisas que você olha, já não é mais o seu olhar, é o olhar de Cristo, de tão cheio dele que você está. Quando você olhava uma coisa antes, você olhava com um olhar mau, mas agora você olha, mas alguma coisa aconteceu comigo, eu não consigo mais olhar daquela maneira, eu estou olhando de outra forma, porque não é mais o seu olhar, você está sendo a imagem do seu filho, a imagem da palavra. Ah, mas antes eu tinha uma reação nervosa, eu era nervoso, eu não conseguia ouvir desaforo que eu já respondia, mas agora as pessoas podem até me xingarem, mas eu não consigo mais, eu não consigo mais responder da mesma maneira, porque não é mais você. Você está sendo a imagem do seu filho aqui, você foi chamado para isto. E se essa palavra não está produzindo isso, é melhor a gente ir embora da igreja, irmão. Fecha aquela porta, vamos esquecer esse negócio de igreja, vamos ficar em casa e vamos servir o mundo. Porque se isso não produzir isso na minha vida, eu não estou fazendo nada. Nós estamos pregando esta mensagem para isto. Foi por isso que esse profeta sofreu, perdeu sua esposa, perdeu sua filha, sofreu, mas ele tinha que ser um mensageiro para esta era, para pregar esta mensagem, para que uma noiva fosse formada nesta terra. Aleluia! Glória a Deus! E eu gosto de ver quando um irmão diz assim, eu estou melhor do que ontem, pastor. Eu não sou perfeito, mas tem uma coisa. Aquela irmã de cor disse para o irmão Brana, né? Ele disse, como é que está, irmã? Assim, eu sei dizer uma coisa, eu não sou aquela que eu deveria ser, mas tem uma coisa, eu não sou mais também aquela que eu era antes. Você tem certeza que não é mais o que era antes? Alguma coisa já mudou na tua vida hoje? De quando você veio lá de trás, aquelas coisas que tinha, aquela coisa que te pegava, que andava contigo e segurava você e você não conseguia. Mas tem uma coisa, quando você ouve a palavra, não é a palavra de um homem que vai te mudar, mas é o Espírito Santo que está nessa palavra. Ele entra na sua vida e tira aquilo que é errado. Isso é a mensagem da hora, meus irmãos. É vida vivida, é Cristo em você. É um Abraão que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. E podia Abraão chegar lá com Ló e rolarem os dois lá no meio da grama. Lá, vamos brigar lá, porque os teus pastores estão brigando com mel, por causa de boi. Não, Abraão disse, meu filho, Abraão era eleito, ele não brigava. Meu filho, não vamos brigar. Escolhe para onde tu quer ir. Se tu quer ir para lá, eu vou para cá. Se tu for para lá, eu vou para cá. Mas nós não vamos brigar. Eleito não briga. Ele leva o prejuízo, mas não... E Ló, com o olho desse tamanho, escolheu o lugar melhor. Escolheu as campinas de Moabe, as campinas de Sodoma. Era lugar melhor. Abraão disse, pode ir, meu filho, fica com o melhor. Eu vou ficar com o pior. Eu vou para aqueles pequenos, debaixo daqueles pequenos carvalhais, vou botar minha tenda lá. E Abraão ficou lá. Aparentemente dizia assim, Abraão é um bestão, rapaz. Como é que tu deixa o outro ficar com o melhor e tu fica com o pior? Fica com o pior coisa nenhuma. Porque a Sara dizia, Abraão, o Ló, a esposa do Ló tem visita, todos os dias ele tem um lugar para ir, tem amigos para ir, tem festa para ir, e aqui ninguém vem, ninguém nos visita. Calma, mulher, nós escolhemos o melhor, deixa ele lá, mas aqui ninguém nos visita. Mas quando eles receberam uma visita, quem foi que veio? Não foi outro senão o Elohim, que veio na casa dele, aleluia! Então é muito melhor você não receber a visita do mundo, mas receber a visita de Elohim. Às vezes um do mundo vem e traz uma coisa ruim para dentro de casa, mas quando Elohim vem, ele traz coisa boa para nós. Aleluia!
Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Então vale a pena, meus irmãos, vale a pena. Aleluia. Às vezes a nossa convivência com tantas coisas acontecem, né, no meio da parentada, e a gente fica triste com certas coisas, e a gente não pode proibir que eles venham, mas às vezes deixa uma coisa ruim e a gente vai sofrendo com essas coisas, não é? A gente não pode também ser ruim com eles, mas é o que a parentada daqui traz, era o que afligia a alma do Ló quando estava lá. Mas quando Elohim veio, ele não trouxe nenhum problema. Ele trouxe a palavra, trouxe a revelação, sentou na mesa com Abraão, lá debaixo do carvalhar, e disse: Abraão disse: o senhor come comigo, Elohim? Como? O senhor come coalhada? Como? Sara, faz um bolo. O senhor come bolo? Como? O senhor come também churrasco? Claro, eu gosto de churrasco. Oh, meus irmãos, você pode imaginar Abraão sentado de um lado e Elohim sentado do outro lado da mesa, e Abraão comendo churrasco e Elohim comendo churrasco com ele. Dá para você imaginar esta cena? Abraão tomando coalhada e Elohim comendo coalhada com ele. Meu Deus! Oh, glória! Que banquete maravilhoso Deus sempre tem para nós! Aleluia, coisa boa, né? Pense bem. E o que é que você está fazendo aqui, meu irmão? Sentado aí? Tem uma mesa posta aqui. E você está todo feliz aí, eu estou vendo gente sorridente, feliz aí. Eu creio que você está comendo. E quem é que está te servindo aqui? Não sou eu, mas é Elohim que está te servindo. E o mesmo sentimento que Abraão sentiu, o que você está sentindo nesta manhã? Porque Jesus Cristo disse: eis que estou à porta e bato. Ele estava pregando para você isso. Para a igreja da era de Laodiceia. Se alguém ouvir a minha voz, alguém, não é uma igreja, alguém, e você foi esse alguém, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. E prepararei uma mesa e com ele cearei. E ele comigo, é o que ele está fazendo esta manhã. O maná da hora está caindo. O maná do céu está caindo agora esta manhã para você. Não está caindo lá na praia, não está caindo em outros lugares, mas aqui ele está caindo para você. Louvado seja Deus. Não está gostoso esse maná esta manhã que Deus nos dá? Aleluia! Nós estamos sentindo que nem Davi, no Salmo 23, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, Senhor, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Essa alegria que você sente é o cálice transbordando, porque quando vem comida de Elohim, alimento de Elohim, o cálice transborda, nós nos sentimos melhores. Você vai sair nesta manhã mais forte, mais firme, você vai sair com mais vitamina, diz assim: pode vir agora o que vier. Eu vou ter uma semana abençoada porque Elohim mandou alimento para mim hoje. Só o fato de você estar firme em 2015 já é uma grande vitória. 2014 morreu aí, você podia ter morrido junto. O diabo tentou te pegar e disse: eu vou derrubar ele, vou derrubar ela nesse ano e vou preparar tudo. Mas você está numa escola dominical, na primeira escola dominical de 2015, para provar que Deus é Deus. E deixa eu dizer para ti, tu não vai cair não. Se ele te conservou até agora, vai te conservar até o final de 2015. É só você ficar firme, não é a tua força, mas é a força dele. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Me perdoe, meus irmãos, mas quando eu estou religioso, eu sou assim. Eu não consigo porque eu tenho que ser assim. Eu acho que quando
Olha, se os outros se esbagaçam lá no campo de futebol por causa de uma bola lá, de couro lá, que, meu Deus, não pode fazer nada por ele, mas ele se esbagaça. Por que eu não posso ficar alegre pelo meu Deus Todo-Poderoso, que eu amo tanto e que eu gosto dele e que ele me tirou da denominação? Eu estava lá, se eu estivesse lá, eu estava afundado até hoje, mas ele me tirou para pregar essa mensagem. Oh, meu Deus, aleluia! Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Que bom nesta manhã. Louvado seja o seu nome para sempre. Vamos adorar o Senhor. Você tem muitos motivos para agradecer por estar aqui esta manhã. Digno de glória, dó maior, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o seu nome para sempre, Senhor. Aleluia. Bendito seja o seu nome. Levantemos nossas mãos para seu nome exaltar, digno de glórias e honras. Levantemos nossas mãos para seu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há mesmo, Senhor, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Vamos de novo, aleluia. Digno de glória és tu, Senhor, e honras. Levantemos nossas mãos para seu nome exaltar, digno de glórias e honras. Levantemos nossas mãos para seu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Que grande és tu, maravilhas fazes tu, oh maravilha, Senhor, igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu.
você acha que isso é verdade, confirme isso com a sua oração, com o seu louvor, com a sua adoração. Obrigado, Senhor, porque não existe outro igual ao Senhor. Não tem outro na nossa vida. Nós não reconhecemos nenhuma mais autoridade senão o Senhor. O Senhor é soberano, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Nós somos teus filhos, o Senhor nos chamou para isto. Nós temos algo sobre nós que o Senhor nos deu. Obrigado por estas famílias que estão aqui, Senhor, por estes irmãos, por estas irmãs, por esta alegria que o Senhor nos dá esta manhã, porque nós nos regozijamos com a Tua palavra. A Tua palavra traz regozijo ao eleito. Ela é vida, meu Deus, e a nossa alma, ela se alegra, ela pula, ela salta dentro de nós quando nós ouvimos Sua palavra. É a única coisa que alegra a alma e nos faz bem, porque quando a alma está bem, o nosso corpo está bem, nosso espírito está bem. Se a alma está bem, tudo está bem, meu Deus. Oh, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, por esta salvação e esta revelação que o Senhor tem nos dado. Por isso não há outro igual a Ti, Senhor. Tu és soberano e maravilhoso. Por isso nós queremos te pedir, Senhor, por esses pedidos de oração. Meu Deus, há pessoas precisando ser libertos das drogas. O Ricardo, meu Deus, está um pedido aqui para esta pessoa. Eu não sei quem ele é, mas o diabo tem prendido com as suas correntes através deste mal que está, Senhor, assolando a humanidade. Mas Tu és poderoso, meu Deus, para libertar. Conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. Que esta verdade chegue até o Ricardo, que o Senhor tenha misericórdia dele, estenda a sua mão, porque alguém está aflito pedindo esta oração, e Tu és poderoso para libertar, tirar este mal, como tens feito em muitos aqui, Senhor. Bendito seja o Seu nome. Olha, Senhor, o pedido da Débora, Senhor, que pede oração pelo seu esposo Jairo. Eu não sei o que Jairo precisa, mas aquele Jairo no tempo de Jesus precisava de algo, porque sua filhinha estava morrendo, e Jesus entrou na casa de Jairo, e a ressurreição se aconteceu dentro do seu lar. O Senhor pode também ressuscitar algo na vida do Jairo, que ele reconheça ao Senhor, Sua presença, algo poderoso que o Senhor possa fazer por sua vida. Oh, meu Deus, nós entregamos esse pedido em Tuas mãos, que o Senhor prossiga, Senhor, fazendo a Sua obra em nosso coração, em nossas vidas. Nós nos dedicamos a Ti, queremos vestir a camisa desta mensagem cada dia, mostrar as nossas cores, dizer quem nós somos neste mundo. Nós somos a representação de um reino nesta terra, para fazer esta palavra vivificada a cada dia. Que o Senhor faça isso através das nossas vidas. Recompense esses irmãos de Itajaí que estão vindo. Eu creio que eles estão se alimentando da verdadeira palavra genuína a cada dia. Que o Senhor esteja fortalecendo a vida destes irmãos, concedendo para eles grandes vitórias naquilo que eles precisam em suas famílias, naquilo que eles precisam em suas vidas espirituais. Que o Senhor faça algo na vida destes irmãos. Senhor, a irmã Daviane que está aqui precisa do Senhor. Sua mão poderosa sobre ela é capaz de responder aquilo que ela precisa neste ano, tudo que ela tem te pedido, tudo que ela necessita, porque o Senhor é poderoso para responder de acordo com as nossas necessidades. Faça uma obra em nosso meio, que esteja nos dirigindo cada um de nós e nos guardando debaixo da Tua mão, enquanto vamos dar uma pausa para os nossos lares. Mas logo mais às 17 horas nós estaremos aqui para continuar a adoração deste dia ao Senhor. Que o Senhor nos leve e nos traga em paz, pois nós lhe agradecemos no precioso nome de Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Cumprimente seu irmão, sua irmã. Aleluia. Está encerrada a nossa reunião agora. Glória a Ti, Senhor.